2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim o texto sagrado: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós os apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da possessão que nos dessem herança. Nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não terás de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que o Senhor continue nos abençoando com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Estamos diante de um texto fantástico, como toda a palavra de Deus é fantástica, que fala um pouco da história do rei Josafá. Essa história está estabelecida entre o capítulo 17 ao capítulo 21 do segundo livro das Crônicas. Josafá foi o quarto rei de Judá. Primeiro Roboão, depois da separação entre o reino do sul e o reino do norte.
Primeiro rei de Judá, Roboão. Segundo, Abias. Terceiro, Asa. E quarto, Josafá, que era filho de Asa. Josafá assumiu o reinado de Judá aos 35 anos de idade e reinou durante 25 anos. Fez o que era bom, o que era reto perante o Senhor. Derrubou postes ídolos, levantou levitas, sacerdotes, para ensinar o povo de Judá, ensinar a louvar, a adorar e a lei do Senhor. Esse homem também, apesar de ter feito várias construções, edificado o reino de Judá, fortalecido o exército de Judá, mas teve um momento também de decadência na sua vida. Como acontece com cada um de nós, nós temos nossos defeitos e as nossas virtudes. Temos os bem feitos, muitas vezes também os mal feitos. Josafá houve um pequeno, mas tornou-se grande, atropelamento em sua vida, quando ele fez aliança com Acabe, que era seu contemporâneo, rei de Israel. Josafá, rei de Judá, Acabe, que foi considerado um dos piores reis de Israel, do Reino do Norte. Por algum instante, alguns anos, vamos dizer assim, Josafá faz aliança com Acabe, concede o casamento de um dos seus filhos com a filha de Acabe. E isso fez uma aliança, de certa forma. É tanto que Josafá vai à guerra, juntamente com Acabe. Acabe é morto nessa guerra. Josafá volta decepcionado, porque quase também seria atropelado através da guerra. Quando retorna para Judá, é aconselhado pelo profeta Jeú de não fazer associação com o mundo, com as trevas. Foi esse o episódio que manchou um pouco da sua história, do seu reinado, mas em sua totalidade, 70% a 80%, ele foi um bom rei. Ele conseguiu diminuir bastante, de 70% a 80%, a idolatria no reino de Judá. Portanto, ele tem uma história fantástica para ser estudada e trazendo exemplo para cada um de nós. Por isso que quando começamos a ler, no verso 1, depois disto, depois que ele edificou Judá, depois que ele fez o que era correto perante Judá, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Você vê que mesmo sendo um rei bom, correto, procurando fazer o que era certo, a sua vida, o seu reinado não deixou de ser afligido, atingido. E o que me chama a atenção nesse verso 1 é que as trevas se unem para atacar o povo de Deus. Pode ter certeza disso. Aqui há uma coalizão entre Moabe, Amon e os meunitas, que é tão somente os descendentes de Edom. Veja que Satanás não é brinquedo. Nós não precisamos ter medo de Satanás, mas precisamos ter cuidado, que ele se organiza para atacar o povo de Deus. Ele juntou 3 exércitos, descendentes de Moabe, de Amon e de Edom, através dos meunitas, para atacar o povo de Deus, para atacar o reinado de Josafá. Nos chama a atenção esse texto, porque você vê as trevas se unindo, se organizando para atacar o povo de Deus. E muitas vezes nós não observamos o povo de Deus se unindo, se organizando para se defender das trevas. Por exemplo, quantas placas de igreja existem no nosso Brasil? Quantas igrejas evangélicas existem no nosso Brasil? É até difícil de contar. Mas você observa a união entre essas igrejas? Cada igreja tem uma placa, cada igreja tem uma doutrina, cada igreja tem um costume. É irmão falando de irmão. Vai no Facebook, vai no Instagram, vai no WhatsApp. É guerra, é briga de irmãos. Desunião. Onde a palavra de Deus no Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável viver unidos, irmãos. Nós não observamos o povo de Deus se unir.
Muitos não podem visitar outra igreja, não visitam outra igreja, sendo que o general dos exércitos é um só. E há desunião, não há organização, infelizmente, falo com muita tristeza, não há organização no povo de Deus para se defender das trevas. Mas nós observamos aqui as trevas se organizando para atacar o povo de Deus, para atacar o reino de Judá. E é tanto que ele é avisado no verso 2, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já está em Azazon Tamar, que é em Guede. Meus irmãos, as trevas já estavam bem pertinho de Jerusalém, capital de Judá. A 40 quilômetros, que é onde fica o Mar Morto, Azazon Tamar, que é em Guede. Estava a 40 quilômetros, bem pertinho de atacar Josafá e o seu reinado, e ele não sabia. Ele não tinha conhecimento, mas foi avisado. E quando ele é avisado, certamente era para tomar atitude, como rei de Judá. Claro que o povo de Judá ficou esperando uma atitude de Josafá, que o Judá ia ser atacado. Não ia ser atacado por uma coalizão qualquer, eram os moabitas, os amonitas, era um povo truculento, violento, sangrento. Quando Moabe e Amon iam atacar alguma nação, o povo já tremia antes do ataque, que era destruição total. Mas é assim que o inimigo entra na brecha, na vida do Filho de Deus, quando dá vazão. Ele entra com um legado de ataque muito grande. E esse homem ficou atormentado, sem saber o que fazer. Então, o tema da nossa mensagem é o que fazer na adversidade. O que fazer na adversidade? Nós temos aqui alguns pontos para nós tratarmos que forma, que atitude tomou Josafá para defender o seu reinado, para defender a sua própria vida, da sua própria família e do povo de Judá. Primeiro ponto, ele buscou a face do Senhor. Veja no verso de número 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Josafá teve medo. É interessante. Fiquei observando, pesquisando. No capítulo 17, diz que Judá, o exército de Judá, tinha mais de 1 milhão de soldados. Baseadamente 1.160.000 soldados no exército de Judá. E Josafá teve medo. Ele tinha um exército fortíssimo. Mas a Bíblia não narra quantos homens de guerra vinham com Moabe, Amon e os meunitas. Certamente era maior. Uma coalizão com 3 exércitos. E Josafá teve medo. É uma coisa que acontece conosco sempre. Quem aqui nunca teve medo de nada? Ninguém vai se prontificar a dizer que não tem medo. Porque é natural termos medo. Agora, existem 2 tipos de medo. Tem um medo que quando a gente sente aquele medo, a gente corre, a gente se esconde, a gente se acovarda. Eu já observei muitas vezes, não quero citar nome de ninguém porque não interessa, aconteceu muitas vezes na nossa igreja. Houve alguma adversidade, algum problema, o irmãozinho pegou a Bíblia, foi embora até hoje, ninguém sabe nem onde ele está. Às vezes, escuta uma notícia, não deu satisfação a ninguém, nem o pastor, nem o oficial, nem o irmão, a ninguém. Foi embora da igreja com medo, ou passou ali por uma dificuldade, uma adversidade, foi embora, se acovardou. Existe esse tipo de medo. Mas existe um medo que a gente se fortalece no Senhor. Josafá era rei de Judá, ele teve medo. Mas na hora que ele teve medo, ele partiu para a oração, partiu para a adoração, partiu para buscar o Senhor. Não existe nada melhor do que ter medo, mas ter medo para ir em busca do Senhor. Aqui no verso 3 vai deixar bem claro que ele se pôs a buscar o Senhor. Quem dera o Senhor me desse medo todo dia, mas um medo para me fortalecer em buscar o Senhor Todo-Poderoso.
Mas ele não só buscou o Senhor, ele fez mais coisas, mais edificações. Primeiro, ele buscou a face do Senhor. Segundo, apregoou um jejum em todo Judá. Ainda no verso 3 vai dizer: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Meu irmão, ele não apregoou apenas com a família, lá no templo. O texto vai dizer aqui que ele convocou todo Judá, as mulheres, as crianças, idosos, todos foram adorar o Senhor, através de adoração e do jejum. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente não escuta mais nem falar em jejum, né? A igreja perdeu os princípios, o costume de estar jejuando. Não foi proibido jejuar. Ele convocou o povo para adorar e jejuar. O que seria jejuar para você? Jejuar é ter fome de Deus, se abster do alimento orgânico e sentir fome de Deus. E mais, e chegar com um semblante bonito. Não precisar dizer que está se martirizando porque está jejuando. É adoração ao Senhor, se abster do alimento físico e se preencher, se encher do alimento espiritual. Foi assim que ele fez juntamente com o povo de Judá. Buscou a face do Senhor e foi jejuar, não só, mas com todo Judá. Esse homem era benquista, era um grande líder, que todo o povo foi com ele jejuar. Quando estiver acontecendo medo nas nossas vidas, irmãos, é preciso buscar ao Senhor, é preciso se fortalecer no Senhor. Diariamente passamos problemas na nossa família, que seja da ordem de enfermidade, situação financeira, filhos andando por caminhos tortuosos. O que faremos? Será que reunimos a família para orar? Eu começo a cobrar de mim mesmo. Será que temos o costume de reunir a família, orar, jejuar, se quebrantar na presença do Senhor? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como está em Mateus 6,33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Assim falou Jesus. Esse homem fez isso. E você vai observar no decorrer da mensagem do texto que Judá foi edificada por conta da sua atribuição, da sua atitude de buscar a face do Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos doentes, com enfermidade, a gente procura logo remédio de toda qualidade, às vezes sem prescrição médica, taja preta, taja azul, taja branca, todas as cores. Procura psicólogo, procura psiquiatra. Eu não estou desqualificando aqui um profissional da área de saúde, um psicólogo, uma psiquiatra, não, medicamento de forma alguma. Mas porque primeiro não ora na presença do Senhor, não se quebranta. Claro que Deus vai usar a medicina, vai usar os medicamentos, os equipamentos, sim, mas em primeiro lugar buscar a face do Senhor. Muitas vezes nós nos remediamos com qualquer coisa que não seja em primeiro lugar a face do Senhor, a adoração ao Senhor, e assim Josafá fez. Ele deu exemplo e obteve lucro com isso. Se você observar bem pertinho aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, um texto que você conhece decoradamente. 2 Crônicas, capítulo 7, vizinho, verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Vamos ler todos juntos esse texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui o primeiro remédio. Está aqui a primeira atribuição para a adversidade. Para naquela hora que você não sabe o que é que vai fazer. Porque isso acontece conosco diariamente. Ou semanalmente, não sei.
Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Mas a palavra de Deus nos dá essa orientação. Vá orar, vá buscar o Senhor em primeira instância. Depois o Senhor vai agir. Pode ter certeza disso. Mas em primeiro lugar, com fé no coração. Quando bater o medo na sua vida, manda a fé e atender. É a fé que precisa atender. Através das orações, através do nosso quebrantamento, através da nossa dedicação ao Senhor Todo-Poderoso. Josafá se pôs a orar, a apregoar o jejum. Apregou o jejum em todo Judá. Lá em Esdras, capítulo 8, verso 21, era um homem que orava, adorava, jejuava, clamava em relação ao seu povo. Daniel, capítulo 9, verso 3, a mesma coisa. Orava muito durante o dia, jejuava na presença do Senhor, pedindo pelo povo. E às vezes a gente não pede nem por nós mesmos, nós não pedimos nem por nós mesmos. Precisa orar, meu irmão, precisa se quebrantar. Cada vez que o Senhor me dá uma oportunidade aqui, eu não perco a oportunidade de falar em quebrantamento, em adoração, em fé, em oportunidade de estar frente a frente com o Senhor para lhe pedir socorro. Foi assim que Josafá fez. E ainda, a oração do rei, ele era o rei de Judá, orou com todo temor. Verso 6, dê uma olhadinha no verso 6, capítulo 20, verso 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir. Meu irmão, isso é temor ao Senhor. Ele reconheceu a grandeza de Deus, Deus dos céus. Na tua mão nada pode resistir. Ele estava orando, confiando na resposta do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, adorando a Deus. Diz aqui o texto que ele orou cheio de temor. Ele lembrou das vitórias anteriores que o Senhor teria dado a Israel, a Judá, em toda a história, desde o início. Ele lembra. Olha o verso 7 que vai nos falar. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele lembrou de Abraão, dos benefícios, do livramento que Deus deu a Abraão e o povo que acompanhava ele. Faça uma analogia na sua vida. Quanto livramento o Senhor te deu, tem nos dado dia após dia. Muitas vezes nós nem percebemos os livramentos do Senhor. Hoje é 14 de janeiro. Quantas vezes você já entrou num carro nesses 14 dias? Quantas vezes você já subiu numa moto? O que aconteceu com você? Louvado seja Deus, não aconteceu nada. Você está aqui, frente a frente com o Deus de Israel. O que nós merecíamos é que acontecesse mesmo. Porque nós somos cabeçudos, não procuramos Deus em primeira instância, mas Deus tem dado um livramento. Se você for narrar a sua vida, foi uma vida completa de livramento na presença do Senhor. Então ele lembra: Senhor, tu fosse misericordioso, desde os nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, tem sido misericordioso. Ele lembrou. Claro que Deus se quebranta, que Deus aceita uma oração dessa, quando você reconhece o poderio de Deus, quando você se coloca na dependência de Deus, Ele vai te responder, irmãos, tenha certeza disso. Está aqui estabelecido. Ele lembrou da amizade com Abraão, patriarca, desse verso 7. Josafá orou com objetividade. Às vezes nós fazemos cada oração, e não existe modelo para oração. A oração vem do coração. Mas ela tem que ter objetivo. Deus escuta as suas orações, claro. Mas você tem contado na íntegra o que é que você está precisando, o que é que você está passando. Eu sei que Deus sabe o que é que você está passando. Mas Ele quer ouvir os seus lábios. Ele quer objetividade nas suas orações. Veja o versículo de número 10.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Verso 11. Eis que dão pago, vindo para lançar-lhes fora da tua possessão, que nos deste em herança. Qual era o objetivo desse povo? Moabe, Amon e os edomitas, os meunitas. Era tomar as terras de Judá. Ele disse: Senhor, aquele povo que o Senhor não deu possessão, se o Senhor não deu foi porque eles não mereceram, e o Senhor não quis dar. Deus é o dono da terra. Só tem terra, propriedades, quem o Senhor permite. Ele não tinha permitido propriedade daqueles povos. E o objetivo daqueles povos era vir tomar as terras de Judá, que eram terras férteis para a plantação do alimento. Até hoje é disputada. Olha a briga lá entre Hamas, Israel, Palestina, faixa de Gaza. Sempre vai existir, aquelas terras são cobiçadas. Nessa época já era. Moabe, Amon e os edomitas queriam as terras para plantação e queriam tomar na grande, na espada. E ele teve a objetividade: Senhor, aquele povo não faz parte de ti, Senhor. Eles querem as nossas terras. Ele teve objetividade na sua oração. Deus conhece tudo de você, é claro, meu irmão, que conhece de mim e de você, mas Ele quer te ouvir na íntegra. Conte tudo para o Senhor. Foi o que aconteceu aqui com Josafá. E mais, lembrou das vitórias anteriores, da amizade com Abraão. Josafá orou com objetividade, orou humildemente e confessando a sua fraqueza. E aí? Nós temos reconhecido as nossas fraquezas perante o Senhor. Deus é forte, todo-poderoso. Nós somos fracos, somos difíceis, estamos ainda na carne, fraquejamos. E temos que confessar as nossas fraquezas perante o Senhor. Veja o que é que diz o verso de número 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu irmão, minha irmã, esse texto é fantástico. Quantas vezes nós não sabemos o que fazer? Eu já vi relato de tantos irmãos, meu também, que tem adversidade, tem problema na nossa vida que a gente não sabe resolver, não sabe o que fazer. Acontece com todos nós, não sabemos o que fazer, disse aqui Josafá, mas, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu quero dizer uma coisa para você esta noite, irmão, para você guardar e levar e praticar. Não tire os olhos do Senhor. Aconteça o que acontecer na sua vida, aconteça o tipo de adversidade que for, não tire os seus olhos do Senhor. Josafá estava cheio de problemas, não sabia o que fazer, mas os olhos deles estavam fitos no Senhor, concentrados no Senhor, olhando só para o Senhor. Você tem realmente, diariamente, se concentrado e olhado para o Senhor? Não tire os olhos do Senhor. Salmo 121, verso 1 vai dizer o quê? Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, não precisa dizer mais nada. Na hora da adversidade, na hora da dificuldade. Passamos ontem, passamos hoje, vamos passar amanhã. Eleve os seus olhos para o monte, não tire os olhos do Senhor. Só Ele pode nos socorrer. O irmão pode nos ajudar, a irmã pode ajudar. E ai daquele que não ajudar o seu irmão. Jesus disse que veio para esse mundo para servir, não para ser servido. Nós somos discípulos. Nós somos imitadores de Cristo. Nós ajudamos uns aos outros nas nossas condições.
mas os olhos precisam estar concentrados no Senhor. Só Ele tem possibilidade de nos ajudar na integridade, na íntegra. Coloque sempre os seus olhos no Senhor para vencer a guerra. Nós participamos de uma guerra diária. Mas acontece que a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. Essa guerra aqui não foi contra carne nem contra sangue, porque a vitória de Judá foi feita sem disparar uma lança, sem disparar uma espada, sem atirar um arco nem uma flecha. Foi o Senhor que deu a vitória. Então a nossa vitória é do Senhor. A guerra é sua, mas a vitória é do Senhor. Isso quando você está concentrado na presença do Senhor. E ainda, ele orou confiante na resposta. Ainda no verso 12, olha a confiança dele. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, a partir do momento que os nossos olhos estão postos no Senhor, estamos confiando no Senhor, sabendo que Ele poderá nos dar a resposta. E essa foi a grande confiança deste homem. Confiar no Senhor, buscar ao Senhor. E todo o povo participou da oração. Interessante, né? Judá tinha milhões de pessoas, só de soldado tinha mais de 1 milhão. Imagine toda a população, eu não sei na íntegra a quantidade dos moradores de Judá, mas todo o povo congregou. Infelizmente, nas igrejas, nem todo mundo está congregando. Nem aquele que está ali, membro da igreja, batizado. Somos falhos nos nossos cultos, temos as nossas dificuldades, mas precisa congregar em união. Ó, quão grande e agradável viver unidos, irmãos. Salmo 133. Precisa. Olha o verso 13 que vai nos dizer. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Quem era que estava em pé diante do Senhor? Todo Judá. Não era meia dúzia de gente, não eram os líderes, não eram as irmãs de oração, nem muito menos os irmãos, era todo Judá, estava de pé diante do Senhor. Como também o quê? As suas crianças, as mulheres e os filhos. Meu irmão, será que Deus resistiria uma adoração tão forte dessa? Já imaginou toda a igreja unida, orando perante o Senhor, trazendo a nossa família, quem puder trazer mais para a igreja, congregar na presença do Senhor? Será que não vai existir edificação para com a igreja? Será que a igreja não vai crescer? Eu não estou falando em números, só entra na igreja quem Deus quer, Ele só traz aqui quem Ele permite, mas crescer em espírito, em verdade, em devoção. E ali todo o povo congregou, não ficou ninguém, só os animais de fora, mas todo o povo estava congregando, adorando perante o Senhor. Segundo ponto, a resposta veio através de Jaziel. Esse texto é fantástico. Do verso 3 ao 13, é só o quebrantamento através da oração, do jejum, da adoração. Se você observar direitinho, ler bem direitinho esses versículos, uma oração fantástica de Josafá. Não existe modelo, falei no início, para a oração. Existe quebrantamento, existe confiança. Mas a resposta veio através de Jaziel. A partir do verso 14, o que é que vai nos dizer? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Eu estive pesquisando e não encontrei que esse Jaziel não era um profeta de Deus. Não vai ter nem outro texto na Bíblia mostrando que Jaziel era um profeta, que ele profetizou antes ou depois desse episódio. Deus levantou esse homem nesta hora. Na hora do quebrantamento de Judá, Deus levanta Jaziel, que era um levita, descendente de Asaf. Asaf é aquele lá do Salmo 73,
que por algum momento invejou os ímpios, mas lá no verso 17 do Salmo 73, ele entra no santuário de Deus e dá cabo ao fim daquela sua atribuição. Então, Jaziel não era um profeta, era um levita. E Deus levantou aquele homem no meio da congregação, no meio daquele povo, para profetizar. Só foi aquele momento. Ou seja, quando Deus quer levantar, Ele levanta quem Ele quer, meu irmão, na hora que Ele quiser. Não precisa estar de igreja em igreja em busca de profetas, não. Porque nós não precisamos do profeta, nós precisamos de Deus, é Deus que usa o profeta. E a grande profecia hoje está estabelecida na palavra do Senhor, confie na palavra do Senhor. Mas naquele momento Deus levanta um profeta, profeta do momento, profeta do minuto, Jaziel. O que é que Jaziel vai dizer para este povo de Judá, que estava quebrantado, adorando, reverenciando ao Deus Todo-Poderoso? Verso 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Disse o quê? Não temais. Olha que coisa fantástica. Você está orando, está jejuando, se quebrantando, confiando. Vem a resposta do Senhor dizendo: não temais, não tenha medo, porque Josafá teve medo lá no verso 3. Isso te encoraja, Josafá. Você, Josafá, o rei, não tema, não temais. Ainda no verso 15. Nem vos assustei, por quê? Porque a causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A multidão que vinha contra Judá era grande, mas a peleja era de Josafá e era do povo de Judá? Não. Deus permitiu que aquela multidão viesse, mas era ele quem iria vencer. Mas eu pergunto aos irmãos, se esse povo não tivesse se quebrantado, orado, jejuado, adorado, louvado, será que a peleja teria sido do Senhor? Se esse povo não tivesse confiado em Deus, será que essa peleja era do povo ou era de Deus? Certamente não seria do Senhor, mas ele clamou ao Senhor. Verso 16, amanhã, olha essa palavra amanhã. Amanhã aqui o significado de tempo. Amanhã é o tempo. Preste atenção. Amanhã descerei contra eles. É Deus dizendo a Josafá amanhã, ou seja, o tempo é de Deus. Muitas vezes você quer que as coisas aconteçam hoje, mas Deus está dizendo, não, vai ser amanhã. Ou daqui a 10 anos, 5 anos. O tempo é de Deus. Amanhã eu descerei contra eles. Eu não posso antecipar segunda-feira para domingo. Eu não posso antecipar a próxima semana para essa semana de agora. O tempo é de Deus. Amanhã descerei contra eles. Vamos continuar. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Deus está dizendo aqui, isso é fantástico. Deus está dizendo que os inimigos de Judá estavam subindo pela ladeira de Ziz. Olha como Deus é detalhista. Deus disse, eu só vou amanhã contra eles. Eu sei onde eles estão. Estou lá na ladeira de Ziz. Você acha que Deus não sabe o que é que o inimigo está tramando contra você? Onde é que ele está? Deus sabe onde é que o inimigo está, onde é que ele está tramando, o que é que ele está armando contra você. Ele só quer que você faça o quê? Os irmãos já aprenderam. Orar, jejuar e adorar. Deus sabia onde era que o inimigo estava. Lá na ladeira de Ziz, escondidinho lá, fazendo lá a sua emboscada, para emboscar o exército de Judá. No verso 16, e diz mais, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do exército de Jeruel. Encontrá-lo-ei no fim do vale. Irmãos, nós temos que passar pelo vale. Nós temos que passar pela guerra. Todos os dias, toda semana, existe essa guerra espiritual nas nossas vidas. Vai ter que passar pelo vale para vencer. Vale significa batalha, guerra. É muito falado o vale de Josafá, que era o vale de batalha.
No meio do vale não há vitória, só há vitória lá no final, quando passarmos pelo vale. Quantos de nós aqui não temos passado pelo vale? Não pelo vale de Josafá, mas o vale desse mundo. Nós vivemos, infelizmente, nos dias de hoje, um dia de desesperança. Você liga a televisão, é violência. Todo tipo, de toda qualidade. Bota para outro canal, a Amazônia está queimando em chamas. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como muitos dizem. O pulmão do mundo são os oceanos. Mas a Amazônia contribui muito com o nosso oxigênio. Está sendo lá, incendiada. Você bota a televisão no outro canal, guerra, maldade, truculência, economia afundando. Só causa desesperança, tem causado desesperança na nossa vida. Mas Josafá mostra aqui com as suas atitudes que a sua esperança está no Senhor. O que é que você espera para esse ano de 2024 que está se iniciando? Apenas 14 dias. Esperar no Senhor, se quebrantar no Senhor, buscar mais o Senhor. Está buscando, glória a Deus, mas busque mais, nunca é demais. Está na presença do Senhor, buscando o Senhor. Vem dizer aqui: encontrarei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E no verso 17, neste encontro, não terás de pelejar, tomais posição e ficai parado. Tomai posição, finalzinho, não tereis de pelejar, nem vos assustei, amanhã estarei aos teus encontros. Tomar posição e ficar para... Meu irmão, muitas vezes a gente tem que parar na presença do Senhor, meditar. Às vezes, entramos em confronto sem necessidade. Muitas vezes, deixamos de buscar essa fonte de quebrantamento, de fortalecimento que é o Senhor, para buscar outras fontes e não ter edificação na presença do Senhor. A palavra de Josafá para com o povo é uma palavra de ânimo, de coragem. E é o que nós precisamos estar nos encorajando, nos animando mais e mais a cada dia. Ele mostrou que a batalha era do Senhor, disse ao povo que ele lutaria por eles, o Senhor disse ao povo que lutaria por eles. Ficai parado e veja o livramento que o Senhor dará. Essa peleja não é sua, mas é de Deus. O Senhor colocou seu povo no lugar certo entre o verso 16 e 17, o lugar de ficar parado. Às vezes a gente tem que parar, porque tem coisas que a gente não pode resolver, que nós não temos força, como ele disse, não temos força para enfrentar a adversidade. É parar na presença do Senhor e ver o livramento do Senhor, mas para isso ele quer quebrantamento, ele quer vida na sua presença. Terceiro, uma luta notável. Josafá mandou cantores seguirem à frente do exército. É interessante, né? No verso 21 vai nos dizer: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Habitualmente, quando Israel ia à guerra, ia o exército na frente, e os levitas, louvando, ia na retaguarda, louvando, orando, se quebrantando, pedindo ao Senhor pela vitória. Os levitas sempre iam na retaguarda. Aqui é o contrário. Josafá forma aquele grupo de louvor de levitas. Aquele pessoal vai aqui no verso 21, ele se aconselhou com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, vestido de ornamento sagrado, marchando à frente do exército. Foi diferente, né? Eram os levitas que iriam enfrentar aquele exército de Moabe, Amon e Edom, ou seria o exército de Judá? Foram os levitas que foram na frente, porque a batalha era do Senhor. Era uma batalha para ser vencida com adoração, e não com espada, nem com flecha, nem com arco. A batalha era do Senhor, adoração. Está aqui estabelecido no verso de número 21. Verso 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir,
para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha essa última palavrinha, verso 23, destruir-se. Enquanto os levitas estavam à frente do exército de Judá, louvando, glorificando a Deus, Moabe e Amon estavam brigando entre si, se destruindo, se espedaçando, e mais, no final de tudo, se juntou o restinho e destruiu os meunitas, os edomitas. O historiador Flávio Joséfo vai dizer que, o maior historiador dos hebreus, que esse povo cegaram, ficaram cegos, ficaram lutando entre si, na cegueira. Destruiu tudo entre eles. Não precisou nem um soldado de Josafá levantar uma espada. Destruição total. Está aqui no verso de número 23, foi o que Flávio José falou. Então, Deus confundiu os inimigos de Josafá, os inimigos de Judá. Você acha que Deus não é o mesmo? Será que Deus não tem possibilidade hoje de confundir os nossos inimigos? Essa potestade? Será que Deus não confunde eles hoje? Confunde, irmão. Mas Ele quer quebrantamento, quer sua vida em oração, quer sua vida em adoração. O Deus é o mesmo, não mudou. Do jeito que Ele confundiu aquela nação, aquelas nações, 3 nações, desbaratando entre eles mesmos. Quem fez a emboscada para aqueles inimigos foi o Senhor. Da mesma forma é o Deus que age nas nossas vidas, nos dias de hoje. Deus confundiu os inimigos de Judá. O povo encontrou ricos despojos. Há textos bíblicos que falam de guerra, que o Senhor não permitiu o exército vencedor pegar despojos, bens materiais. Mas aqui Deus permitiu. Lá, o general Josué, quando certas batalhas que Josué venceu, Deus não permitiu que pegasse aqueles despojos, proibiu. Mas nesse texto Ele permitiu. Veja o verso 25, o que é que vai dizer? Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e achar entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podia levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. O negócio era tão grande, passaram 3 dias para poder recolher aqueles despojos. E os historiadores dizem que ali tinha muito ouro. Por quê? Os moabitas, os amonitas, a finalidade deles era saquear, roubar, e eles roubavam muito ouro, saqueavam muito ouro. Muitos despojos, muitos bens, muitas armas, espadas de ouro. E o povo de Deus foi quem lucrou com aquilo tudo. Deus permitiu que o povo fosse. Tinham morrido todos foram destruídos. Aqueles despojos não iam servir para nada, iam ficar ali para apodrecer no sol, na chuva. Mas Deus permitiu que o povo saqueasse aqueles despojos e levasse para si. Ou seja, houve prosperidade financeira no povo de Judá. Deus permitiu. Deus é Deus da prosperidade. Quando Ele quer dar, Ele dá desse jeito. Ele tira a vida e aquele despojo ficou para o povo de Judá. Está aqui estabelecido no texto. E mais, meus irmãos, entre o versículo 26 e 27, todos deram glória a Deus pela vitória. Versículo 26 e 27. Eu não li todo o texto, mas a gente está trabalhando aqui. Ao 4º dia, verso 26, ao 4º dia, ele não tinha mão de botar despojos, bens materiais. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Um comentáriozinho aqui nesse verso 26. Esse vale era conhecido como Vale da Morte, onde esses homens foram mortos. Já havia acontecido várias batalhas naquele lugar. E em guerra, quando morria muita gente, não dava para sepultar de cova em cova, sepultura a sepultura. Eles sepultavam coletivamente, e era tudo jogado naquele vale. Mas agora o vale passou a ser o Vale de Bênção. Onde era o Vale da Morte, agora é o Vale de Bênção. Quando você está na presença do Senhor, se qualificando a cada dia, adorando e reconhecendo o poder dele,
O vale de bênçãos está estabelecido na sua vida. As bênçãos do Senhor estão patentes na sua vida. De vale de morte passou para vale de bênção. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nos assiste. Eu já vi gente dizer, eu estou com a idade avançada, eu não passo desse ano. Está querendo buscar o vale da morte, meu irmão? A vida pertence ao Senhor, os nossos dias estão contados, mas só o Senhor sabe. De repente você vai viver muitos anos aí ainda, para glorificar o Senhor e buscar o vale de bênção, que as bênçãos do Senhor não está estabelecida por idade. Uma criança é abençoada, um idoso também é. Qual é o problema? Está vivo, o coração está batendo, as bênçãos do Senhor estão patentes na tua vida. Continue tendo esperança do Senhor. No final do ano eu escutei uma mensagem tremenda. Você tem sonho para esse ano? Quem é que não tem um sonho bom? Ninguém tem sonho ruim, eu sei. A gente só sonha com coisas boas. Você tem sonho para ser realizado esse ano? Não desista do seu sonho. Se coloque na presença do Senhor. Busque essa bênção que o Senhor promete na sua palavra. E não vale de morte. Nós precisamos buscar o vale da bênção. Verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Assim deve viver o crente, tornando sempre para casa com alegria, com a vitória dada pelo Senhor, que o Senhor tem nos dado vitória. Irmão, mas eu estou cheio de dor. Eu também já passei por tantas dores, meu irmão. Tanto problema de saúde, eu sei que tantos irmãos aqui passam. Mas Deus é o Deus da cura. Ele é o Pai da cura. Ele pode te dar uma bênção na tua enfermidade no dia de hoje ou amanhã, porque o tempo é dele. Aprendemos isso no texto. A profunda impressão que esta vitória causou, qual foi? A ação de Deus fez com que outras nações o temessem. Eu vou entrar agora para a parte de conclusão, no verso 29 e 30. Vamos concluir. Verso 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. No verso 30. Assim o rei de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Como é que diz o verso 29? Mais uma vez, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras. Todos os vizinhos, todos os reinos, todas aquelas nações, vizinhos de Judá, começaram a ter medo, se aterrorizaram, porque viram a salvação que Deus deu a Judá, o exemplo que Deus deu àquele povo, que aquele povo era dele, era nação exclusiva dele. Ninguém mais, principalmente, sobretudo, no reinado de Josafá, ninguém mais teve a ousadia de atacar a Judá. Enquanto Josafá era o rei, depois entrou outros reis e foram fazendo aquilo que era mal, e houve ataque em Judá posteriormente. Mas no reinado de Josafá, ninguém ousava em tocar a mão em Judá, porque tinha visto o exemplo que Deus deu salvação àquele povo sem levantar uma espada. Não morreu um soldado sequer de Judá. Portanto, meus irmãos, o propósito, o resultado desse texto, dessa história, o resultado é o repouso. O repouso do povo na presença do Senhor. Repouse na presença do Senhor. Edifique a sua vida na presença do Senhor e tenha repouso. Só o Senhor que pode te dar repouso. Diz aqui o verso 30, assim o rei de Judá, aliás, rei de Josafá, teve paz. Por quê? Porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Teve paz porque Deus é o autor da paz. É Deus que produz a paz. O irmão pode até me desejar uma paz. Eu não vou criticar o irmão por isso não, mas a paz verdadeira só vem de Deus. O repouso só vem de Deus.
Só chegará até aqui, nesse verso 30, quem enfrentar a guerra, quem enfrentar o vale. Só chegará até aqui quem enfrentar. Josafá enfrentou. Teve medo? Teve. Mas se encorajou a buscar o Senhor. Houve um enfrentamento. Deus quer que nos confrontemos com Ele, dia após dia. Não há paz sem guerra, infelizmente. Você vê aí Israel com essa luta com o Hamas. Mas é necessário, sempre aconteceu e vai sempre acontecer. Só restabelece a paz em Israel quando ele vai lá e vence aqueles inimigos. Daqui a pouco Israel vai eliminar ali aqueles terroristas, vai voltar a ter paz. Mas primeiro tem que ter quebrantamento, tem que ter sacrifício. Você quer paz na sua vida? Enfrente a guerra. Esse é o conselho. Mas eu repito a dizer, essa guerra não é contra carne nem é contra sangue, não é com seu irmão, nem com um amigo, nem com um conhecido, nem mesmo com um estrangeiro. A guerra é contra os inimigos da nossa alma, o inimigo da nossa alma. Não tem milagre sem processo. Aqui teve um processo, são 30 versículos. Se você chegar em casa, tiver tempo, disposição e desejo, leia novamente, estude esses 30 versículos. Teve um grande milagre. Quando já se viu 3 exércitos ser destruídos, sem acontecer, sem levantar uma espada. Onde é que existe isso? Tem que ter muita sangue, muita morte. Mas esse processo teve um milagre. Então, a nossa vida é um processo e vai sempre existir os processos, as tendências para passarmos, para chegarmos ao milagre. Depois da guerra vem sempre os resultados. Aqui está o resultado estabelecido: paz, repouso, riqueza em Judá. Eu não vim aqui pregar prosperidade, não. Nós já somos próximos, porque Deus nos deu a vida. Não tem uma riqueza melhor do que a vida. Mas Ele permitiu que pegasse aqueles despojos. Judá ficou segura, sem guerra e rica. Deus permitiu. Por último, antes de você ser feliz, Deus vai te fazer forte. Somos fracos, sim. Mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15, verso 1, ele diz: aquele que se sentir fortalecido, os fortes, abençoe e ajude os mais fracos. Deus nos faz forte espiritualmente falando, quando obedecemos a Ele, obedecemos os seus mandamentos, o seu recado, a sua palavra. Então Deus quer nos fazer forte, forte que eu digo espiritualmente, fortalecidos na presença do Senhor, para que tenhamos felicidade. Há alguém que diz: a felicidade é estar com o bolso cheio de dinheiro, estar com a conta bancária bem grande, um carrão novo, uma mansão. Não, isso aí é consequência de um trabalho que Deus permite na vida do homem. Felicidade é estar na presença do Senhor, se fortalecer o Senhor, se fazer forte na presença do Senhor, ter repouso e ter paz. Portanto, meus irmãos, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos abençoando, transmitindo paz para cada um de nós, congregando mais, se ajuntando mais. Não é só metade da igreja, 1/3 da igreja, não. Todos precisam. Está como esteve o reino de Judá. Todo, mulheres, crianças, todo mundo se quebrantando na presença do Senhor. Pode cobrar do pastor aqui: pastor, vamos jejuar, vamos passar uma noite aqui em oração. Qual o problema? Qualquer irmão pode cobrar e pedir isso. O pastor está aqui para isso. Vamos passar uma noite em quebrantamento. Vamos tirar uma semana aí para fazer uma semana de oração, de jejum. Isso não está proibido não, irmãos. Imitar aqui as atribuições, a atitude de Josafá, 4º rei de Judá, uma história fantástica, tem muito a nos ajudar. Foi um grande rei. E louvado seja Deus, que vivamos o que a palavra de Deus nos ensinou esta noite. Deus nos abençoe, nos fortaleça.